Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Aleluia, aleluia. Vai chover. Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada que a tua palavra, Senhor, é firme e fundamento nas nossas vidas, Deus. Obrigada, Pai, pela tua graça, pela tua sabedoria, pela tua unção, pelo teu amor descendo sobre essa igreja, Senhor. Traga, Senhor, todos aqueles que estão a caminho, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada. Aleluia. Amém. Paz, igreja, boa noite. A voz está bonita, né, hoje? Está rouca. Aleluia. Para quem não me conhece, eu sou a Beth, esposa do Carlos, mãe da Giovana. Estamos aqui na igreja como líderes da ação social. E estamos aqui congregando desde 2013. Amém? Quem não sabe ainda, o nosso tema das quintas-feiras é sobre profecia. Nós estamos já vindo algumas semanas recebendo ministrações poderosas em Deus sobre o tema. Muito já foi falado, né? Que profecia é um relato no qual se afirma prever acontecimentos futuros. Mas, no nosso caso, elas são inspiradas divinamente pelo Senhor. A profecia ela tem o dom, ela é para receber, transmitir uma mensagem de Deus. E essa mensagem serve sempre para encorajar, orientar, corrigir ou ajudar uma certa pessoa. A gente tem vários profetas na Bíblia. Eu gosto muito de um que é Isaías, porque ele é um profeta messiânico, ele fala muito sobre Jesus, príncipe da paz, uma bênção. Leia um livro de Isaías. Mas a gente também tem que se atentar para discernir o que nós temos ouvido ultimamente. A gente está indo para o final. Deus vem buscar a sua igreja. Os acontecimentos são tão claros, né? A gente está vendo coisas acontecer onde ninguém imaginava. Mas a Bíblia, desde o começo até o fim, Apocalipse, ele diz todos os pontos que iriam acontecer. Eu pedi para ler esse louvor, porque eu vou falar sobre Elias. Primeiro Reis, meu pastor Google. Sabe, irmãos, Elias foi um profeta muito destemido. Ele foi ousado. Ele enfrentou 400 pessoas, profetas de Baal, numa época que o povo de Israel vivia em pecado sério. E ele, com muita ousadia, ele pregou e disse para aquelas pessoas: vocês têm que escolher entre o Deus de Israel ou entre Baal. E as pessoas ficaram em silêncio. Você imagina uma única pessoa. Aurélio, vem aqui. Eu gosto do Aurélio. Vira para lá. Agora, vocês imaginem todos esses bancos abertos, com pessoas, e o Aurélio gritando. Grita aí, Aurélio, para o povo chamar, escolher Deus. Vai. Adorem a Deus. Manda fogo, Isaías. Isso é um culto interativo. Obrigada. Você imagina, então, Aurélio Elias aqui, gritando para 400 pessoas, todo mundo olhando para a cara dele e falando, sem noção, né? A ideia do cara, né? Pois é. Só que depois, esses 400 profetas de Baal, poetas não, né? Olhei para o Márcio. Esses 400 profetas de Baal, eles foram destruídos, foram mortos pela fúria do Senhor. Então, melhor ser um do que 400.
Amém? Se nós estamos com o Senhor, é melhor ser um com Deus do que 400 sem nada. Amém? E é interessante nessa palavra, porque Elias, quando ele recebeu essa profecia do Senhor, era uma época muito difícil em Israel. Muita seca, muita fome, muita doença, a chuva não descia há muito, muito tempo. Então, aquilo que eles era uma plantação verdejante, que eles podiam colher as frutas, tudo mais, era seco, virou árido. Para quem nunca viu assim uma imagem do deserto, né? É só ir para o sertão nordestino na época de seca. Uma vez eu fui para a cidade da minha mãe, estava bem seco na época, o açude tinha secado e só tinham palmas. Alguém sabe o que é palmas? São cactos. Aí a minha tia perguntou se eu tinha tomado água de cacto. Imagina a minha cara, né? Não. Aí ela foi lá, cortou e tirou a água. Você imagina que o povo de Israel nem isso tinha. Então, vocês imaginam o desespero desse povo, sedento por água e por comida. A gente, às vezes, está muito quente aqui, a gente fica, nossa, onde tem água? Onde tem água? Agora, você imagina ficar dias, meses, anos sem água. Muitas pessoas morreram por causa do pecado. Não foi Deus que pesou a mão, foi uma decisão desse povo não servir ao Senhor. Nós temos um Deus que machuca, nós temos um Deus que nos ama, que nos guarda. A gente tem que mudar a nossa mente para essa visão que o povo implantou aí, porque não existe. Nós temos um Deus de amor, um Deus que cura, que sara, que nos cobre com seu amor, com a sua graça, com a sua sabedoria, com o Espírito Santo que nos guia. Amém? Eu vou ler com vocês 1 Reis. Glória a Deus. Aleluia. Senhor é Deus, Senhor é Deus. Amém. Elias ora pedindo chuva. 1 Reis 18:41. Em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Você imagina o rei Acabe, que não era um cara legal, né? Porque ele era marido de Jezabel, que a gente sabe que era a amiga dos 400 profetas de Baal. E Elias era um profeta muito conhecido, as pessoas respeitavam ele. E o Senhor disse para Elias: vá, porque farei descer águas. Foi uma palavra profética, Elias pegou aquilo. Ele não disse quando, mas que ia acontecer. Sabe, quando você receber uma profecia, ela tem que estar de acordo com a palavra, que você deve conhecer. A gente espera que conheçam. Porque a palavra diz que a verdade nos liberta. A verdade é a Bíblia. Se a gente não conhece, a gente não é liberto. Se a gente não é liberto, a gente é preso pelas cadeias do inimigo, certo? Então, se você recebe uma profecia, primeiro ponto, ela está alinhada com a palavra do Senhor. Ela veio para te animar, ela veio para trazer uma orientação para você, para te corrigir. Ninguém gosta dessa palavra de corrigir. Ninguém gosta. Mas ela vem para salvar a sua vida na correção. A gente tem uma profeta que corrige bem aqui. Mas ela nos ama. Amém? É para o nosso amor, nossa vida e nosso crescimento. Sabe, quando Elias recebeu aquela palavra, ele tinha um servo. E ele foi lá para a casinha dele e falou: vamos esperar. Eduardo, vem cá. Sabe, Elias mandava o servo toda hora lá fora. É para o povo acordar, gente. O povo tem que acordar. Elias mandava o servo lá fora. Servo, vai lá fora ver se tem alguma coisa. Vai lá fora. Tem alguma coisa, servo? E assim foram 7 vezes. Aí, na 7ª vez, o servo disse o quê, Eduardo? O servo viu uma nuvem do tamanho de um homem. Vem aqui, Eduardo. Fica de frente para mim.
Levanta a mão, fecha. A minha visão aqui é mais clara que a de vocês, mas imagine essa mão, essa nuvem, lá em cima no céu. É quase imperceptível, né? Mas sabe, quando o servo de Elias viu essa nuvem, ele entrou para dentro da casa e comunicou ao profeta. Ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Quando ele falou isso, Elias levantou da sua oração, ergueu seus olhos, foi até o rei Acabe, pode sentar, Du. Foi até o rei Acabe e disse assim: prepara seus cavalos, come e bebe e vá, vai chover. Sabe, às vezes no mundo natural, a gente olhando assim, uma nuvenzinha escura, você fala, garoa, né? Mas daqui a pouco, quando você menos espera, o céu está tudo preto e cai um temporal. E a gente sabe quando cai chuva aqui em São Paulo, o que acontece. Pois foi isso que aconteceu. A chuva veio. Sabe, para o povo lá de Israel, essa chuva era tida como bênção, porque faz brotar coisas que estavam secas, estavam enterradas. Sabe, hoje você pode estar aqui pensando, o que eu vim fazer? Bem-vindo à palavra do Senhor, você veio para receber uma palavra de orientação, de ânimo, edificação e talvez até de correção para a sua vida. Porque se você tem alguma coisa árida na sua vida, seca, sem esperança, hoje a palavra profética do Senhor diz que há bênção para você. Sabe, quando o povo olhava a chuva, eles começaram a gritar, salmodiar o Senhor. Imagina uma pessoa que está com muita sede, meses, anos, sem ver água. E aí, quando você vê aquilo, você fala assim, realmente é um milagre do Senhor. Porque eles sabiam que aquilo que eles estavam vivendo era decorrência da situação de pecado que eles provocaram. Mas ali, Elias, confiante na palavra profética que o Senhor deu para ele ficou firme, se manteve em oração, aguardou o tempo do Senhor e reviu o resultado. Sabe, às vezes você vai entender que a profecia está muito ligada com fé, com sabedoria, com graça, em saber esperar. Ninguém gosta de esperar, mas nós temos que saber esperar no Senhor. Porque se você se precipita, mesmo recebendo uma profecia com base na palavra, você atropela aquilo que Deus tem para você. E você vai sofrer danos. Sem ninguém provocar nada, somente você. Você não foi obediente, você não soube aguardar, você não soube esperar os propósitos e os planos do Senhor, que são melhores e maiores que os nossos. Certo, Zé Carlos? Amém? Aleluia. Então, quando aquela nuvem foi gradualmente se enchendo, Elias já enxergava uma abundância naquilo. Abundância não só de alimentos, não só que enchia os poços, mas ele viu alívio e o crescimento das sementes. Você tem semeado? Às vezes, semear não é só dar alguma coisa para alguém. É semear seu tempo, é semear seu trabalho natural, é semear o seu ombro, o seu ouvido. Às vezes, a pessoa está até precisando de alguma coisa material, mas o que ela mais precisa é de atenção. As pessoas não estão atentas para o que acontece do lado. Eu estava dirigindo alguns dias atrás, eu estava orando com uma amiga minha no telefone. E aí, eu estava bem devagar, virando uma curva, e aí uma pessoa caiu na calçada. Eu orando, olhei e falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? E eu parei o carro. Tudo bem que não era um bom lugar, mas eu parei. E a pessoa caiu feio mesmo. Aí eu fiquei olhando, falei, bem, se ninguém parar, eu vou dar o pisca aqui, vou sair para socorrer. Aí, nisso, apareceu um rapaz que levantou essa mulher, mas ela caiu muito feio. Mas tinha várias pessoas em volta dela. Nós estamos falando às 7h30 da manhã na Vila Olímpia, então tem muita gente circulando.
E ninguém parou. Só foi esse rapaz de bicicleta que estava longe. Então, a gente precisa olhar para o lado, direita, esquerda, atrás, à frente. Às vezes, tem gente do seu lado, precisando conversar, mas ainda não teve oportunidade. E você tem o quê? Você é luz dessa terra, sal desse mundo, não é verdade? E você precisa usar isso para salvar pessoas. Nós estamos perdendo pessoas para muitas coisas. Quando Elias olhou aqui, ele viu, depois ele acabou desafiando os profetas, né? Depois você lê 1 Reis, capítulo todo, é interessante a história dele. Mas o que eu quero que você lembre sempre é que ele confiou numa palavra que o Senhor deu para ele. E aí, em 1 Reis 18:45, ele coloca assim: e sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Está vindo sobre você uma grande chuva de bênçãos. A palavra do Senhor, do começo ao fim, ela vai trazer bênçãos para a sua vida. Sabe, a gente precisa, às vezes, no nosso dia a dia, declarar a palavra. Porque assim a gente vai se enchendo e aquilo vai sendo fortalecido, a nossa mente é renovada em Cristo, como dizem Romanos, e a gente vai se enchendo. Sabe por quê? Porque um dia você pode encontrar alguém no deserto e você tem que ser fonte de águas vivas. Você precisa fluir no Espírito. Às vezes você pode não ser um profeta, mas você pode andar na unção profética. Porque Deus nos capacita, nos usa, nos enche de tal forma que quando você menos espera, você já está levando aquela palavra para a pessoa. Você é salvação onde você está para alguém. Amém? E eu assim, estudando essa parte, achei muito interessante porque, na minha visão, depois meus pastores vão me corrigir se eu estiver errada, mas quando você crê e recebe uma palavra profética, eu tenho o hábito de toda palavra que eu recebo, eu anoto num caderno. Se você não tem, faça. Porque a gente tem que testificar também para a pessoa que deu a palavra e para você testificar que aquilo ocorreu na sua vida. Às vezes, uma palavra profética, ela pode ser dita para você em 1999. E aí nós estamos em 2022, ela ainda não aconteceu. Mas porque o tempo do Senhor não é o nosso. Amém? Vai acontecer. No meu entendimento, quando a gente aguarda essa palavra profética acontecer na nossa vida, isso mostra e trabalha a nossa fé, a nossa obediência no Senhor, em receber, em esperar. E a fé é a certeza daquilo que os nossos olhos não viram. A profecia, muitas vezes, para você, pode nem fazer tanto sentido. Mas lá na frente, algo dá um start, você fala, nossa, alguém falou isso para mim. Como foi mesmo? Foi num culto, foi na rua, foi no encontro de jovens, de adolescentes, no encontro de casais, que vai ter no próximo sábado. Venham para receber uma palavra profética para o seu relacionamento. Amém? E aí você dá aquele start, você fala assim, puxa vida, eu recebi essa palavra. Onde foi? Quando foi? Quem foi? A gente tem que ter isso guardado no nosso coração. E, às vezes, no caderninho ajuda a relembrar o nosso memorial também. Amém? Lá em 1 Coríntios 14, fala assim, 12, 14. 1 Coríntios 12, 14. A profecia é a manifestação do Espírito Santo, através do qual Deus envia uma mensagem que se dirige ao corpo de crentes, presentes no encontro, tendo como propósito a sua edificação, exortação e conforto. Amém? Em 1 Coríntios 14, 3, 4... eu quero que vocês abram essa parte. Eu estou lendo a mensagem, mas tem na Nova NTI também. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Mas o que profetiza, edifica a igreja. No versículo 14, 31, diz assim, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Sabe, Eduardo pregou aqui recentemente no culto passado,
que nós pentecostais falamos que a profecia é da boca de Deus. Você é boca de Deus. Não precisa esperar a Tereza ou a Amanda, ou até o Márcio, que tem um dom profético, se manifestar para você. Você pode ser profeta na vida de alguém. Amém? Porque se você está cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, você consegue alicerçar esses dons através da sua vida. Amém? É bênção. É bênção. Sabe, você aguardar a profecia é você amadurecer sua fé, fortalecer sua fé, avançar degrau por degrau, para que coisas não balancem você e não te tire daquilo que o Senhor te colocou, no propósito que Ele te passou. Às vezes nós recebemos uma palavra profética, a gente olha aquilo e fala, nossa, está tão difícil, é tão impossível isso acontecer na minha vida, será? Eu quero te falar, não faz isso não. Sabe por quê? Você está colocando dúvida na palavra de Deus, e a palavra de Deus não muda. Ele não muda, Ele é fiel para cumprir aquilo que foi dito. Sabe, lá em Isaías 55, 10, 13, ele faz o seguinte: assim como a nuvem e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, da boca de Deus. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em cada canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. E isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. A palavra do Senhor, ela tem um fim, um propósito específico para o que ela foi dito. Nenhuma palavra profética, ela volta vazia. Ela vai se completar e você vai testificar aquilo que o Senhor falou. Sabe, em Hebreus 11, tem um versículo que todo mundo conhece. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós não vemos muitas coisas, irmãos. No mundo espiritual, no mundo natural, a gente vê, né? Os pastores, Aurélio, Google, a gente vê. Eduardo, risada do Eduardo, a Josi com as primas. Mas, sabe, no mundo espiritual, tem coisas maiores, que os nossos olhos não veem e não alcançam. E, às vezes, nós estamos passando até por uma situação interna nossa mesmo, precisando de fortalecimento, a gente está buscando o Senhor, e vem alguém e te fala, como foi para mim, para o Carlos e para a Giovana em 2013. A pessoa até vai saber que foi ela. Para o novo entrar, o velho tem que sair. Né, Tê? Alguns conhecem a nossa história, mas Tereza nem sabia quem éramos. Nós viemos num culto, porque a minha filha falou que vinha no culto de libertação. E a gente se apavorou. Eu falei, meu Deus, onde essa menina vai? E a gente veio atrás. Já era um propósito de Deus. E é culpa do Eduardo. Nós estamos aqui por causa do Eduardo. Nós recebemos essa palavra profética. Nós estávamos muito machucados, muito feridos. Aí a Tereza viu aquelas ovelhas cheias de carrapicho, pegou o cajado dela, bateu nos 3, pôs um óleo de unção e nos tratou. Vocês estão rindo porque vocês não sabem como que era a figura. Eu mudei muito, irmãos. Deus transforma. No meu trabalho, eu era chamada de pitbull de batom. A unção que está sobre nós desce, muda. E aí Tereza falou para nós, para o velho sair, para o novo entrar, o velho tem que sair. E eu fiquei pensando, falei assim, essa mulher não me conhece. Desce de lá, rindo. Encostou do nosso lado no culto. Eu chorando. Estava bonita, gente, com aquela cara, né? Aí a Tereza começou, eu falando com Deus em pensamento, o Carlos aqui, eu estava para dentro e a Giovana mais para trás, assim, na igreja lá na Tito.
E aí ela começou a falar, eu falando com Deus, e ela respondendo aqui. Lembrei do Eduardo com o pastor Antônio. E eu falava assim, Deus, o que está acontecendo? Nós estamos em pecado? Faça o rema que vocês vão ter tudo isso descartado da vida de vocês. E eu falava assim, aí ela falava, não, vocês não estão em pecados, vocês foram feridos por pessoas. Obrigada. Vocês foram feridos por pessoas, Deus não tem nada a ver com isso. Eu olhei de novo, falei, não, vou continuar orando aqui. Eu orando, ela respondendo. Só que eu estava orando no pensamento. Aí, na última palavra dela, eu parei. Eu abri meu olho e parei para ver o que ela falava. E ela disse, de novo, vocês precisam deixar o velho. Sabe, em 2014, 2015, a gente nunca tinha ouvido falar do rema. E nós fomos para BH. E a gente foi conhecer a Lagoinha. E a gente queria assistir um culto de jovens lá. Para conhecer mesmo. E a gente está muito mal acostumado, né? São Paulo, a gente come até vira a madrugada, 24 horas, e acha restaurante aberto. Outras cidades não são assim. E a gente foi comer o quê? Depois que acabou o culto? Pipoca. Nosso jantar, pipoca. Tinha um pipoqueiro em frente, fomos comer pipoca. Não tinha o que comer. E o pastor passou que pregou. Aí eu falei, pastor, foi uma boa ministração. Ele estava pegando a mão na porta, quando ele parou, eu falei, pronto, vai vir para cá. Aí ele veio. E ele começou a contar toda a história da igreja do pastor Márcio e tal. E aí ele falou assim, sabe o que mudou a nossa história? O rema. Eu nunca tinha ouvido falar, ainda não tinha ouvido falar aqui na igreja. A gente estava num processo de transição. E eu guardei aquilo, porque no meu coração bateu o profético. Eu falei, o Senhor está falando conosco. Aí ele foi embora, aí eu olhei para o Carlos, para a Giovana, eu falei, o Senhor falou conosco, nós vamos guardar essa palavra e nós vamos ver o que é o rema. Voltamos de viagem. No culto, quem que sobe? Tereza. Eu tenho uma novidade fantástica para contar para vocês. Eu estava lá no fundo. No ano que vem, nós vamos ter o rema. A Giovana até pulou da cadeira. Ela pulou, olhou assim, mãe, pai, nós vamos fazer. Eu falei, nós vamos fazer. Então, Deus confirmou. Você vê, eu fui ouvir um negócio lá em Minas, para levantar a Tereza aqui, para confirmar o que o Senhor já tinha projetado para nós. Sabe, você tem ouvido o que Deus tem projetado para você e guardado no seu coração? Pega firme, irmão, porque vai acontecer. Vai acontecer. Talvez você não tenha entendimento, fala assim, puxa, estou aqui, estou ouvindo falar do rema. Faz o rema, faz. Urgente para a sua vida. Você vai se desvencilhar de tanta coisa, vai avançar em Deus. Para mim, o rema foi o novo que chegou. Eu tirei o velho, todos aqueles entendimentos errados que eu tinha, e o rema veio para me trazer o novo. A palavra viva que muda a nossa situação, que muda a nossa vida. Graças a Deus por esse casal. Ô, glória. Aí, em 2017, o pastor Francisco falou assim, para mim e para o Carlos, vai ter escola de ministro, hein? Vocês vão fazer. Aí eu só olhei assim, eu falei, meu Deus, o que hoje vai só responder aqui? Vamos orar, pastor. Vai fazer. Vai mudar a vida de vocês. Tá bom, pastor, mas o problema é o trânsito, não do trabalho. Vai fazer. Aí eu olhei para o Carlos, assim, eu falei assim, acho que não tem muita opção, né? Acho melhor a gente fazer. Mas nós fomos orar. Nós fomos orar. E Deus guardou. Eu falei assim, se for para eu fazer o curso, foi em Pinheiros, né? Pinheiros. Eu vou ter que sair 6h30 da Vila Olímpia. Eu não chego 8 horas nunca em Pinheiros, por causa do trânsito. E eu pus, Senhor, se é um propósito seu, o Senhor vai liberar para que eu chegue. Irmãos, eu saía do meu escritório lá na Vila Olímpia, eu chegava na igreja para fazer a aula. Sabe, às vezes a gente vê o natural cercando a gente. Eu me via cercada pelo trânsito. Aqui em São Paulo não é muito fácil, né?
Mas sabe, quando Deus tem um propósito para você e Ele coloca pessoas para te impulsionar, não leva isso como uma invasão, como uma perturbação. Essa pessoa está te impulsionando para crescimento da palavra em Deus. E às vezes a gente não enxerga isso. Eu acho muito engraçado o Aurélio, né? O Aurélio, com o jeito dele, ele vai pá, 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 pá. A Tereza não é diferente, não. Aí vem o pastor Francisco. É quase como uma brisa, né? Vem as ondas, aí vem a brisa. É igual o Carlos, quando está pregando com as crianças e o Márcio. Eles entram no personagem, eu fico olhando, eu falei, nossa... Quem vê o Carlos e o Márcio ministrando para as crianças, e as crianças entram, gente. Eles olham aquilo, eles ficam apaixonados pelos fantoches falando de Jesus, e elas aceitam Jesus. Vocês precisam ver que graça. Como é bom ver aquelas crianças aceitando Jesus onde elas estão. Umas palavras proféticas são lançadas ali no fantoche, e aquelas crianças sedentas, igual esse povo aqui que viu Isaías. Sabe, eu quero que você entenda que hoje o Senhor tem um culto profético. Mas, às vezes, é necessário a brisa para nos levar para a onda, para a gente ser impulsionado e quebrar. Vem a Mandinha. A unção que desce vem sobre nós. A unção que desce vem sobre nós. Mas a gente tem que honrar também a unção que está descendo sobre nós. Sabe, a Giovana tem uma amiga, hoje ela nem está aqui no Brasil mais. E ela tem uma unção profética sobre a vida dela. E a Giovana falou, mãe, vamos ajudar ela nas missões, né? Ela faz uns cadernos diferenciados, tal. Falei, vou ajudar. Quem estava aqui no culto que o Douglas ministrou, na outra igreja, onde eu tive que ficar com o braço assim, esticado, cheio de bolsa? Alguém lembra disso? Isso aqui foi em 2017. O Douglas faz uns 3 anos, né, que veio aqui. Foi? Mais ou menos. Olha o que essa menina escreveu sem me conhecer. Tá pesado? Vamos esvaziar a mochila. Eu não conheço essa menina. Aí ela colocou assim: nossas raízes e o nosso porto de encorajamento deve estar sempre em Cristo. Veja um coração sedento por um lugar estável, sem surpresas que travem seu crescimento. O seu tempo chegou. Salmos 1 está sobre a sua vida. Você é como uma árvore. Foram poucas pessoas que estavam aqui que viram que Douglas ministrou na nossa vida. Ainda falou assim, você está passando um trem na vida de vocês, entra no vagão. E o Carlos trabalha no metrô. Eu quero te falar que se você tem dúvida que Deus usa a profecia para falar com você, você precisa ler mais a Bíblia. E vim mais aqui também, que tem os seus profetas power. Nós temos Amanda Poderosa, Tereza, Zilzinha, com esse silêncio seu, né, Zilzinha? Mas sabe, irmãos, só para finalizar, Leia, sobe aqui um pouquinho, o louvor. Para finalizar, eu quero que você se levante. Nós vamos fazer algo para nos despertar essa noite. Sabe, existem profetas, eu creio que eu tenho esse dom também, estou trabalhando nele. Mas, sabe, você é boca de Deus também. Olha aí, fecha seus olhos. Imagina aquela mãozinha lá, tamanho da mão de um homem. Nós somos muito maiores que isso, depois que o Senhor veio. Se encha aí, começa a orar em línguas e se mova hoje. Aqui, agora. Não é amanhã não, tá? É agora. Como disse meu pastor, vá fazer agora. Comece a orar em línguas, feche seus olhos. Aquilo que tem
atrapalhado o seu avanço, o seu crescimento. Às vezes são coisas naturais que nós mesmos trazemos para a nossa vida por conta de decisões erradas, impensadas, tomadas em situações que nos empurraram, nos tiraram do nosso equilíbrio, e hoje você está colhendo esses danos. Sabe, Deus veio para nos dar uma vida livre, uma vida cheia de paz, de alegria, de saúde, sermos prósperos, sermos curados, restaurados. Saia do seu lugar hoje, agora, e ore por alguém. Lance uma palavra profética para alguém. A Leia vai cantar com um grupo de louvor. Essa música, ela me move por dentro. Mas para ela mover você por dentro, você tem que estar sensível ao Espírito Santo. Sensível ao que essa letra diz para você, sabe? Nós não estamos aqui só para cantar músicas. Nós estamos aqui num tempo para dedicar para Deus, para louvar ao Senhor, para nos entregarmos, sabe? A vida lá fora está difícil, está dura, está sendo tão pressionando você para tantas coisas. Gente com tantas enfermidades vem buscar você para orar. Não sei vocês, mas comigo tem sido assim. Sabe, às vezes a gente tem que ser aquele porto para aquele barco ancorar, porque a tempestade na vida delas está difícil suportar. E eles não têm o Deus real que a gente tem. Eles não têm um Deus poderoso como nós conhecemos. Eles não têm um Deus que pode ouvir um clamor através da sua vida. Através da nossa vida, nós oramos por pessoas para que elas sejam salvas, curadas, restauradas, livres, obtendo a salvação em Jesus. Está na hora, irmãos, da gente despertar, porque as coisas vão ficar cada vez mais apertadas. A nossa porta não é larga, a nossa porta é estreita, mas a nossa base, a nossa rocha é o Senhor. Olhe hoje, olhe para dentro de você, aquilo que está te impedindo para você avançar em Deus. Sabe, a palavra diz que nós temos que orar pelos dons espirituais. O Senhor vai conceder para crescimento da igreja dele. A igreja é eu e você, e nós estamos em comunhão aqui buscando uma unção. Sabe, a gente tem que despertar para algo maior. Sentar numa cadeira não é suficiente mais. Não é mais. Sabe, nós não estamos aqui para ficar vendo pessoas falar do Senhor. Nós estamos aqui para viver essa palavra e termos uma experiência sobrenatural com Deus. Uma vez eu ministrei aqui, eu falei, até o Márcio representou, desperta. Se você está como se fosse um sono espiritual, desperta. Se você ouvir, se você clamar, se você requerer de Deus, Ele vai te dar. Amanda mesmo testemunhou aqui que ela queria o dom, queria mais avançar. Mulheres ministraram, ela tomou posse. Não é só Amanda, não sou só eu, não é só Tereza, Ilza, Joana. Você pode. Cada um respeitando. Deus nos respeita na nossa integridade, no nosso caráter, na nossa formação. Mas Ele quer que a gente seja desperto. Sabe, às vezes você acha que a sua personalidade é suficiente. Deixa eu te falar uma coisa de personalidade. Eu posso falar com propriedade. A sua personalidade pode ferir pessoas e afastar pessoas do Evangelho. Nós temos que ter o caráter de Cristo, respeitar as pessoas, mas temos que ter o caráter de Cristo, a natureza de Deus. Então mude, porque a nossa caminhada ela é contínua. E muitos vão ficar para trás, porque não querem mudar a sua natureza humana, carnal e pecaminosa. Tenha a natureza de Deus. Amém? Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Saia do seu lugar.
Ore por alguém. do que vejo, Declare sobre essa vida a paz do vivo Senhor, do que creio, saúde divina, irás prover unidade, de novo. união. Que Eu você possa ser quebrantado no creio em Espírito. ti. Eu não vivo Reconheça as do autoridades que estão vejo, sobre você, vivo na igreja, do que na sua creio, família, irás no seu trabalho, prover de na sua novo. casa. A palavra diz que nós temos que honrar. Declare uma palavra de ânimo. A profecia é isso. Encorajamento, correção, indicação para novos caminhos no Senhor. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover